Olá, bem-vindos a mais um mergulho no nosso material de hoje. Vamos direto ao ponto, porque a nossa análise visual traz uma reflexão que é, literalmente, como um iceberg. A mente humana costuma focar no topo, naquilo que os olhos conseguem ver, né? Aquele desejo gigante por um espetáculo, por uma intervenção externa incrível. Mas o texto devocional de hoje propõe que a gente olhe para debaixo da superfície, para a base gigantesca que sustenta tudo isso, a santificação. E para entender isso na prática, basta imaginar a cena histórica. A nação de Israel estava ali, acampada exatamente na beira do Rio Jordão. Depois de anos e anos caminhando no deserto, a grande promessa finalmente estava logo ali, na outra margem. Todo mundo devia estar na expectativa de uma estratégia militar genial ou de um espetáculo imediato para abrir o caminho. Mas, incrivelmente, Josué dá apenas um comando: santificai-vos. O autor do texto aponta um detalhe fundamental aqui. Deus não estava interessado apenas em mover um povo fisicamente para um lugar novo, mas sim em formar um povo santo. Isso traz um verdadeiro choque de realidade para a forma como nos relacionamos com o divino. A análise coloca lado a lado duas visões bem diferentes. De um lado, a ideia de tratar Deus como um mero solucionador de problemas, que a gente busca só para apagar os incêndios do dia a dia e mudar as circunstâncias externas. Do outro lado, a visão de um Deus que é santo, soberano e pactual. O argumento central é que a forma como entendemos a natureza de Deus vai moldar completamente as nossas atitudes. A grande questão é: o foco será apenas a mudança de cenário ou a transformação do próprio caráter? E isso nos leva à tese central desse material. Sob essa perspectiva, o maior milagre não é a abertura física de um rio gigantesco. O maior milagre é, na verdade, a recriação e a transformação do coração humano. É uma virada de chave imensa. Significa tirar os olhos daquele obstáculo visível que tanto se deseja ver derrubado e focar na mudança interna profunda. A verdadeira jornada espiritual lida, antes de mais nada, com o lado de dentro. Mas, afinal, o que é essa santificação que o texto exige? O material faz questão de esclarecer isso muito bem. Não estamos falando de uma perfeição inatingível, daquela vida sem nenhuma falha, o que sabemos que é impossível. A Escritura aponta que a santificação é uma separação real e prática para Deus. É o processo contínuo de alinhar os afetos mais íntimos, os pensamentos cotidianos e as atitudes com a vontade do Senhor, criando uma base sólida para caminhar na presença dele. Só que aí a gente esbarra num perigo enorme levantado pelo autor. Existe uma incoerência gravíssima que afeta muitas jornadas de fé. O desejo enorme pelas maravilhas e pelos milagres divinos, mas sem nenhum anseio genuíno pela santidade de Deus. Sabe aquela vontade de receber a bênção e de chegar logo no destino final, mas rejeitando completamente o processo de purificação exigido no caminho? É exatamente esse o alerta do texto. Para ilustrar isso, o autor usa uma metáfora que acerta em cheio. O argumento é que existe um anseio enorme pela terra prometida, mas uma recusa imensa em abandonar os ídolos do Egito, que continuam ali, muito bem escondidos e tolerados no coração. Ou seja, desejar o cenário novo enquanto se mantém os velhos hábitos e as distrações ocultas. O texto deixa claríssimo que isso bloqueia totalmente a verdadeira espiritualidade. A análise avança então para uma constatação essencial sobre como a graça opera. O documento defende que a graça possui uma função ativa e dupla. Quem conhece verdadeiramente a Deus entende que a graça não atua apenas de forma passiva para perdoar falhas, como quem simplesmente passa a mão na cabeça. Ela atua intensamente para transformar a natureza e as motivações. Na visão do autor, o perdão e a mudança efetiva de vida são coisas que caminham absolutamente juntas. Olha só que interessante esse ponto destacado pela fonte. A fé reformada nunca separou a santidade da confiança. Isso estabelece que aguardar por maravilhas e confiar nas promessas exige, ao mesmo tempo, um compromisso sério com a vida de consagração. É simplesmente impossível ter uma confiança autêntica mantendo uma postura de inércia quanto à santidade. A confiança verdadeira impulsiona de forma automática um estilo de vida transformado. E toda essa estrutura teórica não serve apenas para ficar no papel, ela serve para preparar o terreno para a ação. A espiritualidade abortada não é estática daquelas de ficar só contemplando. O texto demonstra a necessidade de unir três elementos: a confiança na promessa, a postura de obediência e a prontidão real para o movimento. E é exatamente essa prontidão interna que sustenta as instruções práticas que vêm logo a seguir.
É de arrepiar notar como o texto ilustra a dinâmica dessa obediência. Basta lembrar do Rio Jordão, que não se abriu enquanto as pessoas observavam da margem, só esperando de braços cruzados. O milagre, a tal maravilha prometida, aconteceu apenas depois que os sacerdotes deram passos literais e molharam os pés nas águas. A grande conclusão é que Deus frequentemente escolhe operar suas intervenções diretamente no caminho da obediência ativa. Isso aterra em uma regra de ouro dentro da reflexão de hoje. A obediência quase sempre vem antes da evidência visível. O texto defende que a verdadeira maturidade exige passos de fé. É preciso caminhar em obediência prática muito antes de ver o milagre ou a solução se materializar. É ter a coragem de avançar em direção às águas, confiando na palavra, independentemente de já enxergar ou não uma passagem clara naquele primeiro momento. Vamos ver como a fonte transforma todo esse conhecimento em aplicação, estruturada em 3 passos bem objetivos. Primeiro, é fundamental fazer um autoexame honesto para identificar pecados tolerados ou áreas não rendidas, frisando que tudo começa com o arrependimento sincero. Segundo, o foco deve ser a maturidade espiritual, valorizando a formação do caráter muito mais do que picos de emoção. E terceiro, reforça a urgência de agir e caminhar hoje em obediência com aquilo que já se sabe, antes de exigir ver os milagres completos. Encaminhando para o final, o texto traz um lembrete altamente encorajador de que as operações divinas continuam ativas hoje, mas de maneiras bem variadas. Em algumas ocasiões, de fato ocorrem alterações drásticas nas circunstâncias externas, como mares que se abrem. Em outras, o agir não muda o cenário difícil, mas garante uma sustentação inabalável para quem está atravessando um vale profundo. O maior sinal da ação de Deus, no fim das contas, é a produção de um coração parecido com o de Cristo, seja no vale escuro ou diante do mar aberto. E a análise se encerra com uma pergunta provocativa, baseada na premissa de que as maravilhas do futuro estão intimamente conectadas à postura de hoje. Onde estão os ídolos do Egito ainda escondidos no coração? Fica aí esse grande desafio, um convite para refletir de forma bem sincera sobre aquelas áreas da vida que permanecem intocáveis sobre a superfície do nosso iceberg espiritual. Muito obrigado por acompanhar mais uma das nossas análises visuais e a gente se vê na próxima oportunidade.